superiores. Vamos lá, hoje nós temos um tema que eu adoro, interessantíssimo, eu escrevi há algum tempo sobre esse tema também, que é a lei de abuso de autoridade. Hoje nós vamos conversar, então, com o doutor Elias Guilherme Trevisol, que é presidente aqui em Santa Catarina, é advogado criminalista e presidente, não é? Aqui em Santa Catarina, da ANACRIM, da Associação Nacional da Advocacia Criminal. Não é, doutor Elias? É um prazer tê-lo aqui, imensíssimo, e já abro aqui passo a sua palavra para a sua apresentação inicial, por favor, doutor Elias. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Marcelo, boa noite aos ouvintes, né? Como você mesmo disse, doutor Marcelo, eu sou advogado criminalista, faz 11 anos que eu atuo praticamente exclusivamente na área criminal, e eu comecei a minha advocacia na cidade de Criciúma, né, no sul de Santa Catarina. Inclusive conheço o doutor Ulisses Gabriel, que fará a próxima live, né? Sim. Um delegado com uma atuação muito relevante, principalmente no sul de Santa Catarina, né? Eu acredito que é Orleans que ele atua por aquela região. Orleans. Isso. É um excelente delegado, também está envolvido com as questões políticas. Vai ser uma live incrível também. Quem puder, assista, que vai ser memorável, sem dúvida nenhuma. Doutor Marcelo, é um prazer ter recebido o convite para conversar sobre essa tão nova lei de abuso de autoridade sobretudo, é importante, mais do que nunca, a gente conversar sobre a vigência, sobre a eficácia dessa lei, né, da Lei 13.869 de 2019, que veio revogar a Lei 4.898 de 65, né, a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Quando me foi ensinado sobre essa lei, doutor, claro que foi na vigência da lei antiga, o professor disse, e ele era servidor público, né, ele me disse que é uma lei que praticamente todos os servidores públicos conheciam na época, né, porque muitas vezes era a espada, o fio da espada, né, que controlava algumas limitações de abuso, obviamente. E a partir, né, da Lei 13.869 de 2019, algumas modificações vieram à tona, né, sobre a Lei 4.898, e, enfim, vai ser muito legal conversar, né? E, sobretudo, sobre a ótica da advocacia e também da autoridade policial, né? Do delegado, que é sempre um prestígio, uma honra conseguir ter essa conversa dialética, né? Com as forças policiais, né? E envio também um abraço, eu acredito que ele não esteja na live, mas é um delegado que eu converso muito também, o doutor Márcio Campos Neves, doutor, é um delegado de Criciúma, enfim, é um amigo que eu converso bastante sobre as questões jurídicas. Mas, doutor, eu gostaria, o doutor falou que escreveu sobre essa lei de abuso de autoridade. Qual foi o enfoque que o doutor deu para a lei? Doutor, então, enfim, nós trabalharemos esses desafios dessa nova lei. E no site do Empório do Direito e mais alguns sites, eu acabei, então, escrevendo um artigo científico que eu denominei o efeito backlash da condição coercitiva. Por quê? Porque nós temos, e tivemos efetivamente, uma decisão do STF pouco antes da edição dessa lei, que acabou, de certa forma, proibindo que se fizesse a condução coercitiva do investigado de forma geral.
E, surpreendentemente, nós temos, então, essa lei que veio com uma ratio, com uma razão, então, de tutelar melhor os direitos fundamentais do investigado, das testemunhas, da vítima, enfim, da sociedade, com a princípio, essa proposta é a mesma que nós vemos no pacote anticrime, que se você efetivamente se debruçar sobre ele, esse nome dado pacote anticrime acaba tendo um conflito muito grande, como é a lei de abuso de autoridade, em relação também àquilo que motivou, aquilo que nós chamamos de interpretação política da lei, não é? Ou uma interpretação histórica do que está acontecendo com o país naquele momento efetivo, não é? Em que o parlamento começa as discussões da lei. Então, por que eu tratei do efeito backlash e fui na condução coercitiva? Porque isso tem uma ligação intrínseca com o meu dia a dia. O STF vedou dizendo, olha, em decorrência da possibilidade, então, ou melhor, do direito do suspeito, do acusado, do réu permanecer em silêncio, eu estendo esse direito a dizer-lhe que ele não precisa ser conduzido. Por que será conduzido se lá, no momento do seu interrogatório, ele tem o direito constitucional ao silêncio? Só que vem a lei e muda toda essa razão. A lei vem e diz que é proibida a condução coercitiva do investigado, do réu, do suspeito. Vamos aqui olhar de forma geral aquele a que recai sobre uma imputação. A testemunha, aí eu já não entendi mais por que a testemunha, porque ela sai daquela razão fundamental do dever, ou do direito do silêncio, ela tem um dever de falar. Né? Entretanto, continua o artigo, salvo engano, 13, afirmando que, então, não será possível do suspeito e da testemunha, salvo, então, com uma ressalva ali, se não for intimado, ou se houver uma justificativa. Ou seja, o que fez a lei, na verdade, permitir a condução coercitiva, porque, ao fim e ao cabo, ela acabou permitindo, desde que eu justifique, a palavra diz lá, desde que justificada a medida. Então, eu vejo que, nesse sentido, houve, então, o que se chamou de efeito backlash, o parlamento superou o entendimento do STF e tratou de forma diversa aquilo que o STF tinha balizado como uma proibição. E aí, quando eu vejo, não é? E eu me dou muito bem com vários advogados criminalistas, vários advogados aqui, respeito, até eu fiz uma live com o professor Hugo, que é advogado também aqui, União da Vitória, e falei a ele, as pessoas acham muitas vezes, ou pensam que estamos em posições antagônicas, na verdade não, nós buscamos a verdade daquela situação, daquele fato, não é? Buscamos efetivamente a verdade para levar em juízo, ao juízo. Mas o senhor me diga, qual é a sua visão? O senhor chegou a se debruçar sobre esse novo artigo, sobre essa nova sistemática da condução coercitiva? Doutor, em específico sobre a condução coercitiva, confesso que não olhei pontualmente. Mas eu vi, sim, o artigo, né, e concordo que a condução coercitiva ela deva ser uma providência excepcional, né, expressamente regida nos casos legais, e não da forma como, em alguns casos midiáticos, né, foi procedido, né, com estardalhaço, pé na porta, né, enfim, toda aquela questão midiática que, em alguns casos da Justiça Federal, geralmente, acaba acontecendo. Né? Acabava acontecendo, e aí veio a nova lei de abuso de autoridade e acabou limitando, né, essas condições, como já deveria ser, né, doutor? A condução coercitiva, ela só deve ser exercida, com certeza, nos estritos ditames legais, caso, e na prática, caso o investigado não venha a cumprir o mandado de oitiva, né, por sua livre e espontânea vontade. Né? Então, havendo essas condições, eu acredito que deva haver, então, como uma condição subsidiária,
e excepcional a condução coercitiva, né? E de modo, claro, justificado, né? Mas, pelo que eu me debrucei sobre a lei, a nova lei 13.869, essa lei de abuso de autoridade, ela tem um caráter muito mais psicológico do que efetivamente jurisdicional ou com uma aplicação eficaz, digamos assim, né? Por que, né, eu digo isso, doutor? Nós verificamos que a nova lei de abuso de autoridade, ela tem um impacto psicológico, e muito provavelmente tão somente psicológico, porque ela não foi feita, né, e o livro, doutor, que eu estou usando para conhecer essa matéria, é o livro desses dois autores, o livro da doutora Gabriela Marques e Ivan Marques, né? Sim. Também foi prefaciado pelo Dr. Guilherme Madeira Dezen e sim, pela apresentação de um juiz, né, Dr. João Marcos Buch, que é um juiz de Joinville, o qual eu gosto muito, respeito muito a posição e as decisões. Esse livro, doutor, ele esclarece efetivamente que essa lei ela não foi feita para pegar, né? Porque os crimes ali descritos, né, na nova lei de abuso de autoridade, primeiro que são crimes de baixa ofensividade, né, baixo potencial ofensivo na sua grande maioria, né? As penas, baixa ou média ofensividade. As penas chegam ali, as penas máximas de alguns delitos chegam a 4 anos, não superando essa média de penalidade. Ela não foi feita, obviamente, para prender ninguém, né? Conforme nós podemos analisar o artigo 313, se eu não me falha a memória, do Código de Processo Penal, veda a prisão de crimes que têm uma pena abaixo de 4 anos, né? Que não tem uma violência ou grave ameaça, né? Então, ela é uma lei que, efetivamente, ela não foi feita para prender ninguém. Essa é a verdade, né? Mas ela possui sim um caráter, e eu acredito que possui um caráter psicológico, né? Digamos assim, mais voltado para uma questão de prevenção, embora seja muito criticada a prevenção geral, né? Prevenção geral negativa. Mas por que eu digo isso, doutor? Eu também li, doutor, nessa revista aqui, na Boni Iuris, tá? Eu li um artigo de uma juíza, e agora, deixa eu ver o nome da juíza, a doutora Rafaela Benetti da Cunha Rios. Ela escreveu um artigo, doutor, sobre a nova lei de abuso de autoridade, referente a... Deixa eu só ver o título aqui. A lei de abuso de autoridade, ameaça real ou falácia? Né? E ela faz uma contraposição sobre a independência judicial e alguns artigos que tem na lei de abuso de autoridade que criminalizam, por assim dizer, uma prisão, por mais estranho que seja, uma prisão ilegal, manifestamente ilegal, né? E aí está um outro ponto da lei, né, da lei de abuso de autoridade, porque ela, primeiro, exige um dolo específico para a configuração dos crimes da lei de abuso de autoridade, né? E o dolo específico, doutor, está no artigo 1º da lei. Isso, artigo está no primeiro, parágrafo 1º, era o que eu ia falar. Vamos lá, interessantíssimo, é isso mesmo. Exatamente. Então, fica claro na nova lei de abuso de autoridade essa obrigatoriedade de um dolo específico na conduta, né? Não um dolo eventual ou mesmo culpa, é dolo específico, a vontade consciente de realizar o verbo núcleo do tipo penal. E ali está, além disso, né? São finalidades específicas da lei prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, por mero capricho
ou satisfação pessoal? Termos muito abertos, inclusive. Então, exatamente. Afora isso, doutor, esta lei também determina que a ação penal que ritualiza esses crimes de abuso de autoridade, doravante serão todos de ação penal pública incondicionada. Ou seja, passarão pelo critério necessário do Ministério Público, que muitas vezes podem acusar os seus próprios pares, ou não. Acusar ou não os seus próprios pares. Né? Então, aí nós temos um cenário de penalidades de crimes com penalidades reduzidas, né? A grande maioria vai se encaixar no rito do Juizado Especial Criminal, da Lei 9.099 de 95, e alguns artigos pelo rito comum, né? Alguns poucos artigos pelo rito comum, tendo como o procedimento, né, determinado pelo artigo 44, se não me falha a memória, o Código de Processo Penal. Né, e aqueles crimes cuja a penalidade se encaixa no critério da lei dos juizados especiais criminais, ritualizados por esse rito especial. Né? E a grande maioria desses crimes, doutor, permitem a transação penal, permitem a suspensão condicional do processo. Né? Então, vários meios despenalizadores do rito do Juizado Especial Criminal são aplicados nessa lei de abuso de autoridade. Né? E eu vejo, né, embora tenha um caráter, e aí eu realmente acredito que há um caráter psicológico, ainda mais quando tiver uma maturidade assim, de divulgação, né? É importante a gente mencionar que essa lei possui 120 dias de vacância, né, de vacatio legis, né? Agora, eu acredito que já esteja perto da vigência, né, doutor? Senão eu realmente não me atentei à data da vigência. Mas a lei... Sim, doutor. Já está? Então tá bom. Eu sei que a lei determinou 120 dias a partir da publicação. Isso, a publicação foi em 7 de setembro de 19. Então, nós tivemos, inclusive, ali uma bagunça, me perdoe só aqui falar, que nós tivemos uma republicação da lei para inserir, inclusive, penas. Nós tínhamos lá crimes determinados sem o preceito secundário. Sulamita, já vi, ela está em vigor. Foi 120 dias após o dia 5 de setembro, e em 27 de setembro nós tivemos um novo texto para corrigi-lo. Deixa eu só, como eu entrei aqui também na conversa, doutora, aqui a palavra, eu acho interessantíssimo isso, né? Como nós temos, são assuntos que eu já escrevi também muito e gosto muito, inclusive a minha dissertação do mestrado tratou da influência midiática e da opinião pública na persecução criminal, e lá eu tratei de vários assuntos, dentre eles, então, esse sistema de prevenção geral negativa, que é uma grande falácia, na verdade, que não se demonstra efetiva de forma alguma. Para quem está nos ouvindo, basicamente, criar uma lei para assustar a população, para dizer assim à população, olha, tenham medo que esse Estado vai penalizar vocês. Isso é prevenção geral negativa. E nós temos ainda a incidência muito das leis penais simbólicas, não é? Ou as denominadas leis que não pegam. Então, infelizmente, nós nos deparamos com um Congresso reformulado, que tem as mesmas pechas, os mesmos vícios que sempre tivemos. Falta aqui a ciência total do direito penal. Falta o trabalho da criminologia, da política criminal, para termos uma legislação específica, muito melhor, mais garantidora e efetiva. O que o senhor falou é justamente o que eu pontuei numa aula aqui, quando eu trouxe esse artigo 1º, parágrafo 1º, até me desculpe, o senhor foi falando e eu fui aqui também falando junto, que traz esse dolo específico, esses termos, mero capricho, como, então, no momento do julgamento, eu tenho que mostrar, o juiz vai ter que demonstrar um mero capricho, caso contrário, eu não tenho a configuração de qualquer dos crimes
listados na lei? Porque está nas disposições gerais, no artigo 1º, que por ser consequente se aplicam a toda a lei. E me chama a atenção, muita atenção, o parágrafo 2º do artigo 1º, que lá preleciona que a divergência na interpretação da lei ou da avaliação dos fatos e das provas não configura o crime de abuso de autoridade. Nós sabemos que o direito não é como a matemática, uma ciência exata. Nós temos inúmeros posicionamentos, inúmeras interpretações que nós podemos usar para, então, fundamentar o nosso ato. Ou seja, é bem aquilo que o senhor falou. A aplicação vai ficar muito longe, vai ficar aquém daquilo que a rácio, todo aquele movimento demonstrado pelo parlamento fez, dizendo, vamos recrudescer a punição, vamos moralizar esse serviço público, quando, na verdade, a lei nos traz dispositivos que são totalmente alheios a essa razão inicial, porque eu entendo particularmente que nós, servidores, já somos servidores, nós servimos a sociedade, nós temos que ser legalistas. Nós estamos, como o direito administrativo nos diz, a lei, nós devemos fazer apenas o que a lei permite, né? E quando eu falo da função coercitiva, que é o artigo 10 e não o 13, né, muitos dos colegas não gostaram. Ou quando se tem o crime de expor o preso à mídia que nós temos hoje, muitos não gostaram. Eu bati palmas, porque nós não vendemos produto. Nós não precisamos estar na mídia para demonstrar o nosso trabalho. Óbvio, nós atendemos a mídia, mas não é a nossa prioridade. Né? Então, a lei com o artigo 1º, ao meu ver, quando eu leio o artigo 1º dessa lei, eu penso assim, ela ficou muito mais difícil, o 4898, de ser aplicada. Muito mais difícil. Com certeza. E também, doutor, o senhor lançou uma luz muito importante, que essa lei se preocupou, no artigo 2º, principalmente, no inciso 2º do artigo 1º, a conversar sobre a não incidência do crime de hermenêutica, né? Então, a vedação do crime de hermenêutica, né? Pelo conceito dos fatos, pela interpretação, né? Mas, entrando propriamente nos desafios, doutor, da advocacia, no caso, na lei de abuso de autoridade, né? Nós temos alguns pontos na lei de abuso de autoridade que fazem referência praticamente expressa à advocacia, né? Entre eles o artigo 20, o artigo 32 e 43, que eu acabei anotando aqui. O artigo 20 fala do direito, prerrogativa do advogado, né, e de seu constituinte, de ter uma conversa reservada, pessoal, né, antes de um depoimento, antes de uma audiência, ou mesmo quando preso, né, doutor? Ainda que incomunicável, vale ressaltar, né? Essa tentativa de criminalização das prerrogativas, né, da violação das prerrogativas, melhor dizendo, da advocacia, da Lei 8.906, de 94, pouquíssimo conhecida, infelizmente, pelo judiciário, e menos ainda efetivada pelos tribunais. É realmente um desafio contínuo, doutor Marcelo. Eu advogo há 11 anos, e há 11 anos eu digo que né, vejo as mesmas questões sobre prerrogativas, as mesmas violações das prerrogativas, né? O Supremo Tribunal Federal editou a súmula 14, se eu não me engano, súmula vinculante número 14, que determina que o advogado tem acesso aos autos de inquérito, claro, com os documentos já documentados, né? Não se referindo a diligências em andamento, exatamente para não frustrar justamente essas diligências em andamento da autoridade policial.
Só que nós vemos no dia a dia da advocacia, infelizmente, uma cultura em muitos locais de difícil acesso aos inquéritos policiais, né? Doutor, há 11 anos atrás, quando eu comecei a advogar em Criciúma, eu tive um caso que um escrivão de polícia não me deu acesso ao inquérito do meu cliente, porque o delegado responsável pelo caso não estaria na delegacia e ele teria que autorizar. Né? Então, assim, isso hoje estaria configurado, então, estaria configurado o artigo 43 da nova lei de abuso de autoridade. Né? E o artigo 43, ele insere no Estatuto da Advocacia o artigo 7º-B, né, que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia, do artigo 7º, do inciso 2º até o inciso 5º, né? Porque são normas muito claras. Né? Por exemplo, o inciso 2º do artigo 7º da Lei 8.906, de 94, do Estatuto da Advocacia, determina que o material de trabalho do advogado não seja violado. Né? A inviolabilidade do material de trabalho ou a inviolabilidade do escritório do advogado. Porque nós, no exercício de nossa função, nós carregamos ali provas, nós carregamos elementos confidentes de nossos clientes, técnicas de processo, enfim, né? Tudo que engloba a ampla defesa, né? Obviamente sempre nos limites da legalidade, mas que engloba a ampla defesa, né? Ou mais, a plenitude de defesa, no caso do Tribunal do Júri, que, segundo a doutrina, a plenitude de defesa é maior que a ampla defesa, né? mais ampla. Então, é algo que para a advocacia é muito caro. Né? A advocacia comprometida, ela lida com vidas, lida com a liberdade, lida com, assim como a função do delegado de polícia também é uma função extremamente séria e também que merece toda observância legal e comprometimento dos servidores. Né? Mas o porquê que eu digo isso, doutor? Porque nós estamos vindo numa onda, eu faço essa análise, numa onda de não só vulgarização da advocacia, mas também como criminalização da advocacia, o que é mais grave. Como, por exemplo, busca e apreensão em escritório de advocacia sem o preenchimento da excepcionalidade dessa medida, né? Sem todo o critério. Então, é importante que a gente converse sobre essa nova lei de abuso de autoridade, principalmente na perspectiva da advocacia e proteção das prerrogativas. Por quê? Não porque um servidor público vai ser preso por violar as prerrogativas, porque não vai. Porque, por exemplo, doutor, veja só, veja um detalhezinho. O artigo 43 da Lei 13.869, ele determina e insere o artigo 7º-B na Lei 8.906 de 94, determinando uma pena de 3 meses a 1 ano, tá? Para incidência de violação de prerrogativas do artigo 7º, inciso 2º a 5º. Beleza? E entre esses artigos está inserido a entrevista pessoal, o direito à entrevista pessoal e reservada do advogado para com o cliente. Só que essa norma é a mesma norma do artigo 20 da nova lei de abuso de autoridade. E o artigo 20, doutor, determina uma pena de 6 meses a 2 anos.
Então, veja, nós temos dois tipos penais que criminalizam praticamente a mesma conduta. Isso. Uma tem uma pena, a do artigo 20 tem uma pena de 6 meses a 2 anos, e a outra, do artigo 43, tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Ambas as penas são baixas, convenhamos. Sim. Né? Veja, a do artigo 20, que vai de 6 meses a 2 anos, continuamos aí num baixo potencial ofensivo. Sim. Né? E como é que eu vi até um artigo do doutor Rogério Sanches Cunha, um promotor de justiça de São Paulo, né, o doutor deve conhecer, um doutrinador, e ele junto com o doutor, eu não vou lembrar agora o outro promotor de justiça, mas é do Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, e o Rogério Greco. O Rogério Sanches, o Rogério Sanches Cunha, junto com o Greco, eles analisaram esses dois dispositivos e, é claro, chegaram na conclusão óbvia que a aplicação, nesse caso, de um servidor público que não autorize a entrevista pessoal do advogado para com seu cliente, ou seja, quebre a prerrogativa, deve ser enquadrado no artigo 43, cuja pena é menor, em benefício do réu. Sim. Então veja, efetivamente, a lei foi feita para não vingar, né? Mas possui, eu acredito, doutor, que possui eu não diria uma prevenção, eu acredito que até mereceria um novo estudo sobre essa característica da prevenção geral negativa, como o doutor falou, sobre a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque no início, quando foi publicada essa lei, eu me recordo que alguns juízes determinaram a soltura de réus porque não queriam incidir num artigo que veda a prisão ilegal, né? Também, como eu lhe mostrei no artigo da magistrada na revista Boniuris, ela se refere que esta lei seria uma ameaça à judicatura, né? E, de certa forma, me representou positivamente esse impacto da nova lei para com os servidores públicos. Né? E eu acredito que se nós desenvolvermos essa noção de validação dos bens jurídicos tutelados nessa legislação, doutor, como, por exemplo, a prerrogativa da advocacia. Né? Se nós conversarmos sobre a real essencialidade das prerrogativas para o exercício da advocacia, a gente vai conseguir uma consciência, por assim dizer, mais ampla dos servidores públicos. Sim. Né? Essa compreensão das normas e das leis, doutor, eu também venho, como eu lhe contei, venho me debruçando sobre essa nova legislação e vejo que todo servidor público, ao tomar alguma decisão, ele o faz, o servidor público, com algum grau, sempre vai ter algum grau de valoração moral. Né? Sempre vai ter algum grau de valoração moral, ainda que exerça toda a sua função dentro da legalidade. Mas é importante que a gente lide com essa questão dos valores, né, morais, democráticos, para que a gente consiga mudar essa cultura. Né, essa cultura, por exemplo, da violação das prerrogativas da advocacia. Sim. É algo, doutor, que eu me deparo há muito. Eu estou na Polícia Civil há 18 anos já.
comecei como um investigador, fui a escrivão, fui responsável por uma delegacia menor e depois, não é, num novo concurso para delegado, e hoje estou à frente de uma delegacia especializada. Eu sempre, na minha carreira toda, respeitei muito a prerrogativa, as prerrogativas, enfim, de todos os causídicos, os advogados, sobretudo porque estão lá trabalhando. Nós não podemos, e eu vejo muito isso, confundir a imagem do réu com do advogado, que está muitas vezes às 3 da manhã, às 2 da manhã, também trabalhando, como nós estamos trabalhando. E há, sim, por muitos, uma reciprocidade no bom trato, né, na forma, então, de como serão as tratativas feitas. Eu, particularmente, há muito adoto, e sempre adotei, sabendo desta posicionamento legal de que o advogado tem, sim, direito à entrevista reservada, mas, mais ainda, de orientar o seu cliente em se manter silente, em falar determinado fato, porque o inquérito policial, eu adoto uma teoria de que ele tem uma dupla função, não simplesmente de encontrar elementos de materialidade de autoria, mas também demonstrar que eles não existem. Porque nós estamos aqui, não é? Nós não podemos atuar de forma cega nos nossos subjetivismos, não é? Como nós pensamos, mas trabalhar efetivamente qual é a razão, não é? A ratio desse inquérito. Então, desta investigação preliminar, porque sabemos nós, que 90% ou mais de 90% das denúncias e das ações têm como base o inquérito. A dispensabilidade do inquérito, na verdade, é uma grande falácia, ao meu ver, porque o inquérito fundamenta efetivamente a grande maioria. Mas eu, antes mesmo desta lei, e fiquei muito feliz, porque eu adotava algumas práticas, por exemplo, eu já pensando, então, numa investigação que tivesse elementos mínimos, já tinha utilizado uma nomenclatura, inclusive, que ela não está efetivamente internalizada nos nossos procedimentos policiais, que é a chamada VPIC, uma verificação preliminar de indício criminoso, antes mesmo de instaurar o inquérito policial. Por quê? As pessoas dizem, não, o inquérito não traz um gravame. Óbvio que traz um gravame. E lá no artigo 27 da lei, ela já possui, e isso veio ao encontro daquilo que eu fazia, porque o 27, parágrafo único, não criminaliza uma investigação preliminar. Não é? Porque nós temos muito isso. Concordo muito com o que o senhor falou. Não é? Um inquérito que é instaurado, presidido, com base numa denúncia apócrifa, nós sabemos que o STF já disse que não pode, mas existem inquéritos assim, ou em qualquer pessoa noticia algo já é suficiente para instaurarmos, e nós temos ali um grande gravame e um prejuízo também à administração, porque é um natimorto, não é? Nós estamos ali presidindo um natimorto, não é? E muitas vezes negado o acesso. Então eu tenho, além dessa prática de permitir, eu tinha que sempre permitir, inclusive a 13.245 lá de 2016, eu lecionei isso muito no processo penal, que dá agora uma possibilidade ao advogado de também fazer algumas pontuações lá no momento do interrogatório, fazer mais pedidos. Doutor, confesso que às vezes nós nos deparamos com alguns pedidos, com algumas pontuações que são além daquilo que efetivamente está ali, muitas vezes, não é? Mas a gente sabe que é a teoria dos jogos, são os jogos aqui da investigação, não é? Que elas vão muito além daquilo que se deveria, ou que tem o padrão, pelo menos, é reciprocidade em relação à clareza da investigação, né? Nós temos que ter uma investigação clara, aberta, por mais que o inquérito seja sigiloso, mas nós assim trabalhamos, e com a 13.245, né, 2016, que houve essa alteração no 7º, lá 21, dizendo que o advogado pode, então, fazer perguntas, apontamentos, e eu sempre concedo, inclusive, num recente inquérito policial, até o advogado que estava acompanhando o cliente ficou um pouco surpreso quando, no final do interrogatório, eu falei, senhor,
quer ponderar algo, tem algo a trazer aqui, né? Quer fazer uma pergunta ao seu cliente, ele acabou fazendo, e ao final ele me olha e me agradeceu. Olha, eu não havia participado de um procedimento no audiovisual assim, em que foi me dada a palavra aqui na delegacia, né, para que eu também pudesse externar algum já dos meus elementos prévios de defesa. Mas eu vejo, doutor, que algo muito importante que deve existir, é o respeito, a empatia, e que esse respeito seja recíproco entre o servidor público, entre o advogado que procura a instituição. Esse é o ponto fundamental quando nós falamos das prerrogativas. Esse respeito, esta condução, ela deve ser compartilhada, recíproca, não é? Essas responsabilidades devem ser compartilhadas. Eu acho que nós teremos muito a ganhar, tanto os servidores, tanto seja em qual poder esteja atuando, quanto aos advogados, que nós sabemos que vão lá cumprir o seu mistério também, que é constitucional. É verdade, doutor. E nos últimos anos, nós, da advocacia, nós tivemos algumas vitórias legislativas, como o doutor bem suscitou, né? Essa possibilidade de fazer quisitação, né, no inquérito policial, foi um avanço, sem dúvida, né? Quem sabe no futuro nós tenhamos um real processo, uma investigação preliminar eminentemente acusatória, né, na qual eu advogo, e sempre concordei com essa opinião, que o advogado deveria ser imprescindível, inclusive no inquérito policial. Né? Ainda que a gente tenha avançado na questão legislativa quanto se tudo der certo, a vinda do juiz de garantias, né, sim, doutor? Está suspenso. Né, está suspenso por enquanto. Eu também lecionei sobre o pacote anticrime, falei do juiz de garantias, que sem dúvida nenhuma, um avanço democrático legislativo, que em muitos países já são adotados, Chile, Argentina, já estão se adaptando a esse momento, a essa posição acusatória do processo como um todo, né? E a desvinculação realmente do juiz que garante, né, a legalidade do inquérito policial para com aquele que vai julgar efetivamente a ação penal propriamente dita, né, doutor? Eu acredito até, se eu não me engano, o doutor Ruiz Ritter escreve muito bem sobre a imparcialidade do juiz, do magistrado, sobre a ótica da dissonância cognitiva, né? Porque o juiz, por exemplo, que determina uma prisão preventiva, por exemplo, ele já está vinculado psicologicamente com essa prisão preventiva. E aí ele deixa, vamos supor, né, um acusado por um ano preso durante o processo penal, psicologicamente ele tende a buscar justificativas para a manutenção da prisão. Então, enfim, para voltar para a questão dos avanços legislativos para com as prerrogativas da advocacia, nós tivemos esse incremento da possibilidade de fazer quesitos no inquérito policial, né? E também vi, num primeiro momento, com bons olhos, a criminalização da violação das prerrogativas. Eu admito que eu vi o artigo 20, o artigo 43, né? O artigo 32 também, que é negar ao interessado, o seu defensor, o acesso aos autos de investigação, né? Que aí corrobora com a súmula vinculante número 14 do STF, né? Que infelizmente, em alguns casos, nós advogados ainda temos que lidar com esse embate com alguns servidores públicos que infelizmente não compreendem, como o doutor mesmo falou, que nós estamos ali trabalhando, exercendo
a nossa função da mesma forma que o delegado, que o escrivão, que o próprio policial, né? Cada um na sua função democrática e legal, né, doutor? E eu particularmente, doutor, até estou finalizando o estudo sobre essa nova lei de abuso de autoridade, mas eu tendo a acreditar que ela veio para uma melhora de valoração do direito e do posicionamento, principalmente dos servidores públicos, né, para com os jurisdicionados e para com a própria advocacia em si. Como eu lhe disse, há 11 anos atrás, e com certeza antes disso, eu posso falar de entre 11 anos para trás, nós advogados, eu particularmente, encaro os mesmos desafios de impasse, de tensões, de prerrogativas que não mudam ano a ano. Né? Eu vou lhe dar um exemplo. Em muitos presídios e penitenciários de Santa Catarina estão, por exemplo, estão fazendo, inclusive, revista de material dos advogados. Né? Se nós levamos uma pasta com documentos do processo do nosso cliente, a gente tem que ceder esse material, que deveria ser sigiloso da nossa profissão, nós temos que ceder para o agente penitenciário para que a gente possa ingressar na unidade prisional. Né? Isso, evidentemente, constitui uma violação da prerrogativa. Né? Outro desafio que nós enfrentamos também. Né? O advogado, muitas vezes, doutor, em alguns presídios e penitenciários, precisa, por exemplo, o advogado, retirar o cinto, porque o cinto apita no detector de metais. Eu me sinto bastante incomodado em ter que tirar uma peça de roupa para exercer a minha profissão. E qual é o argumento que o servidor público me utiliza? Ora, doutor, no banco, o doutor não entra com metal. No aeroporto, o doutor não entra com metal. O doutor tira o cinto, doutor, para entrar no aeroporto. Mas eu não estou trabalhando no aeroporto. Eu não defendo a liberdade de ninguém no aeroporto, via de regra. Né? Via de regra. Eu não estou no exercício da advocacia naquele momento, que é o ingresso no banco, via de regra. Né, doutor? Sim. Então, doutor, inclusive, existe uma instrução normativa de número 5 de 2019, se não me falha a memória, se eu não me engano é esse o número, do DEAP, que a OAB Santa Catarina está contestando na Justiça Federal. Essa normativa é 1 de 2019, se não me falha a memória. Ela possibilita, infelizmente, essa violação das prerrogativas, como análise de material da advocacia, revista do advogado. Só que esta lei viola o Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.966, exatamente. Né? E, doutor, e por que eu digo que é um desafio constante, que nós precisamos mudar a mentalidade? Né? Porque os próprios tribunais, muitas vezes, não reconhecem a vigência do Estatuto da Advocacia. É um dos grandes desafios que nós enfrentamos atualmente. Exemplo, uma inovação que trouxe a nova lei de abuso de autoridade é que ela ampliou o rol dos servidores públicos. Né? Essa ampliação dos rolos de servidores públicos colocou, por exemplo, doutor, o advogado dativo, aquele advogado nomeado pelo juiz em causas de hipossuficientes ou em causas penais, né, que precisa se ter um advogado, uma advogada, né? O advogado nomeado, ele é um servidor equiparado a servidor público. Né? Se eu não me engano, foi o STJ que já decidiu
que o advogado ativo ele é um servidor público. No seu ministério privado, ele possui um munus público. Né? Lá no se adequa ao 327 do Código Penal, né? Para fins criminais. Exatamente. E o advogado ativo, por exemplo, só para fazer uma breve conjectura da consciência dos tribunais para com o Estatuto, o artigo 22, parágrafo 1º e parágrafo 2º, determina que o advogado ativo não deveria receber menos que a tabela da seccional ao qual ele pertence. Os honorários dativos, né, honorários pagos pelo Estado. Né? O STJ, durante anos e anos e anos a fio, determinou a garantia da lei federal, do artigo 22, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Anos, doutor, anos, muitos anos. Até que veio um recurso repetitivo. O Estado de Santa Catarina conseguiu afetar uma causa para que o STJ determinasse um precedente que iria incidir nas demais demandas, né, em sede de recurso repetitivo. E ali o STJ modificou a sua jurisprudência, determinando que cada juiz poderia analisar, conforme a equidade, os honorários da advocacia. Né? E mais, autorizou que os próprios, cada estado, pudesse fazer a sua legislação, como é o caso de Santa Catarina, Paraná também, né? Cada estado possui a sua legislação e pagam honorários aviltantes aos advogados dativos, aviltantes. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, doutor, ao fim e ao cabo, os tribunais não respeitam a própria lei federal, a literalidade. Né? Eu não sou um fã da interpretação literal, obviamente não sou um positivista, mas mesmo com uma filtragem constitucional e democrática, é evidente que a remuneração das tabelas da advocacia remuneram minimamente o advogado pelo trabalho que exerce. Né? Nós temos, infelizmente, uma falta, hoje, uma liberdade muito grande de interpretação também, que acaba, inclusive, sendo contra a lei. E nós estamos presenciando isso, tanto quando se fala em respeito ao Estatuto da OAB, tanto também em relação ao nosso próprio CPP, na nossa própria ferramenta principal de trabalho, que é o processo. Doutor, a nossa live está muito boa, e o senhor não acredita que nós estamos a 1 minuto de fecharmos 1 hora? Doutor, eu quero agradecê-lo muito, porque a live fecha, infelizmente, e vou deixar o convite aqui para uma próxima, porque nós temos conversa aqui para outras várias e várias lives. Só gostaria que o senhor, infelizmente, nós vamos ter que encerrar em decorrência do tempo, né? Foi para nós muito produtivo, foi muito interessante para mim, para todos que nos ouvem, não é? Também o enxergar o processo, a lei de abuso de autoridade sob o viés do defensor. Eu gostaria que o senhor encerrasse, então, não é? Finalizasse aqui, dando uma mensagem sua em relação a esse estudo todo feito da lei de abuso de autoridade. Doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer novamente seu convite e dizer que a nova lei de abuso de autoridade, ela ainda é uma lei muito nova, justamente pelo nome, mas e pela sua temporariedade, mas ela é uma lei que ela pode dar frutos positivos. Cabe à advocacia, cabe a todos nós, inclusive servidores públicos, né, exercitarmos o fundamento, a finalidade da lei. Nós vimos que a concretude e efetividade não haverá. Não haverá. Mas o conceito por trás da legislação deve ser fortalecido, e eu acredito que, nesse ponto, houve avanços. Doutor, muito obrigado, e espero poder conversar com vocês novamente. Eu agradeço muito, e nós falaremos novamente, sim, e essa sua frase final foi excepcional, não é? Essa concretude é o que nos deixa aqui preocupados. Um grande abraço,
Foi um prazer imensíssimo conversar contigo. Nós falaremos numa próxima live das funções da Anacrim aqui em Santa Catarina. Tá bom, meu querido? Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Até mais, doutor. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos.